Eu não vou anular o podcast 270, tá? Porque a Bíblia não entra em contradição. A Bíblia ensina sobre honra, sobre oferta, tá? Só que tem como você pegar esse ensinamento que é real e você usar ele para o mal, ou seja, você distorcer, tá? 1 Tessalonicenses 2, vou estar lendo aqui o versículo 5, 6, 7, 9, tá? A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas, ou seja, esperteza, né? Deus é testemunha desta verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias. Calma aí. A Bíblia ensina sobre honra. Sim. A Bíblia diz que o presbítero, né, o bispo, se não me engano, não sei se é, né, diferença de tradução, merece, é digno de duplos honorários, tá? Ou dupla honra, né? Dependendo da tradução. Então, como eles estão falando que nunca nos dedicamos a buscar honraria? Como assim? Ensina sobre honraria, mas não devemos buscar? Então, por que se ensina já que não devemos buscar? Pois é, na verdade, pode. A questão é que os apóstolos deram o exemplo de não buscar, tá? Óbvio, você não vai buscar isso em primeiro lugar. Calma que eu vou continuar o texto, tá? Vou continuar a leitura. Muito embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter solicitado de vós, pudéssemos, tá? Então, aqueles que ensinam, tá? Obviamente não são os apóstolos, tá? Mas, tá? Eles são, né, os principais, novamente, tá? Mas aqueles que ensinam também, tá? Que faz a obra, que varre, que limpa, que toca instrumento, que canta, sei lá, né? E, inclusive, órfãos, viúvos, necessitados, tá? Ou seja, todo o corpo de Cristo e até os que ainda não fazem parte, aqueles que Jesus falou, né? Quando vocês rejeitaram a estes, quando tive nu, quando tive com fome, quando tive sede, apartai-vos de mim, né? Ou seja, é direito de todos realmente solicitar um sustento, solicitar uma ajuda, tá? O que a Bíblia condena é você exigir. Eu exijo 3.000, se não tiver 3.000 eu não prego. Ah, se for 2.500, não, 2.500 eu não prego não. 2.500 eu não prego não. Você prega de graça? Não, de graça eu não prego não, não. Eu vou aqui na igreja que vai me chamar por 3.000, né? Porque eu sou famosa, né? Porque eu sou famoso, né? Pois é, esse que é o pecado. Agora, você solicitar ajuda não é pecado, não é errado. Porém, mesmo não sendo, os apóstolos decidiram dar o exemplo de não sugar a lã das ovelhas, tá? Porque eles sabiam que dentro, por isso que a igreja primitiva compartilhava os bens entre si. Porque existiam pessoas que tinham mais e pessoas que tinham menos. Se todo mundo tivesse mais, não precisava compartilhar. Todo mundo já tem. Então, para compartilhar, né? É porque tinha pessoas que tinham menos, tá? Eles sabiam muito bem disso, então eles decidiram não, né? Não vamos usar de esperteza, não vamos usar de artimanhas gananciosas, né? Não vamos usar de bajulação, né? Não vamos, tipo assim, olha, entregue seu Isaac, olha, entregue seu tudo, Deus vai te dar sei lá quantas vezes mais. Eles decidiram não ir por esse caminho, tá? Continuando. Todavia agimos entre vós com todo desprendimento, ou seja, desprendimento. Eu tenho direito, eu posso pedir, não exigir, tá deixando bem claro, tá? Mas eu vou agir com desprendimento, como a mãe que carinha os próprios filhos. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado extenuante ministério, de como noite e dia trabalhamos. Obviamente, o serviço na obra é um trabalho, tá? Mas aqui eu tô falando, você vê que o foco aqui é trabalhando no sentido como a gente conhece, tá? Para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Ou seja, eles fizeram uma separação entre trabalho e entre comunicar o Evangelho. Obviamente, o comunicar o Evangelho é um trabalho. Sim, a própria Bíblia diz, para que o vosso trabalho não seja em vão. É um trabalho, tá? Mas aqui eles deram ênfase, olha, nós temos o nosso trabalho secular, né? O apóstolo Paulo ele construía tendas, tá? Eles tinham um trabalho dele no meio secular, para tirar o sustento, e recebiam sim honrarias, ofertas, mas eles não se aproveitavam disso, não ficavam solicitando, olha gente, me dê aqui uma oferta, me honra, não ficavam naquela esperteza, sabe, naquela coisa de ficar botando pressão, sabe, não ficava solicitando, eles evitavam, não solicitavam, tá? Porque tá claro que eles não solicitavam, pode ser que em algum momento tenham solicitado, bom, o texto está dizendo uma coisa, que você imaginar, tá? Isso é com você. E o que a gente aprende disso, né? Eu poderia encerrar o dia aqui agora. 5 minutos,
E pronto, o entendimento está aqui, mas eu quero estender um pouquinho, tá? Porque o ensino de ofertar, até mesmo o ensino de honra tem crescido atualmente, isso é bom, porque a igreja precisa aprender sobre honra, a igreja precisa honrar. Só que os líderes não podem se aproveitar desse recurso para manipular a igreja. Porque o que acontece? A ovelha tem a lã. Se o pastor tira a lã da ovelha toda hora, a ovelha vai ficar sem lã, ficou desprotegida. Só que se a ovelha ela é avarenta, se a ovelha é egoísta, se a ovelha não tem amor a Deus, a obra de Deus, aqueles que estão ensinando, que estão passando necessidade, cara, a ovelha vai reter a lã para si, vai ficar gorda e vai ficar desprotegida. Então, é um princípio espiritual. Você tem que doar, você tem que plantar, você tem que semear. Você não pode reter só para si. Mas a liderança, tá? Ele não pode manipular, usar dessa verdade para sugar a lã das ovelhas. Usar de estratégia para ficar ali manipulando, tirando vantagem, tá? Não pode, realmente. Então, é um entendimento que ambos têm que ter esse entendimento, tanto quem ensina quanto quem ouve. E a gente vê dois extremos, né? A gente vê pastores, apóstolos, mestres, né, que ensinam e tiram proveito. E a gente vê as ovelhas, né, não tendo esse, sabe, esse retorno. Por que não tem? Porque a motivação não é o temor, a motivação é o interesse, é o medo. Nossa, se eu não dizimar, eu vou para o inferno. Nossa, opa, vou ofertar aqui porque eu vou ganhar sei lá quantas vezes mais. Vou ofertar meu Isaac aqui. Tanto é que a motivação é isso, porque se vê uma pessoa na rua, não tem coragem de dar uma esmola. Se o irmão pede uma ajuda e sabe que está precisando, olha, nem precisa. Quem ajuda mesmo, não precisa alguém chegar e pedir. Essa pessoa, o seu coração tem uma bondade tão grande, tá? Ela consegue ali chegar. Eu sei que fulano está precisando, eu vou ajudar. Não precisa nem pedir, eu vou ajudar. É assim que funciona. Óbvio que, infelizmente, muitas dessas pessoas que têm esse coração doador, esse coração caridoso, né? Muitas delas não têm ainda essa condição financeira. Ainda. Porque um dia terá. Tá? Porque um dia Deus não dá asa à cobra, é verdade. Mas Deus dá asa à águia, não é verdade? E nós somos águia, tá? O diabo dá asa à cobra, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso, né? O dragão, né? Serpente com asa, né? A gente sabe disso, né? Mas, então, pessoal, eu não tô aqui atacando ninguém, tá? Obviamente, eu não tenho como adivinhar o que se passa na cabeça de algumas pessoas, né? Se ela tá com uma intenção ruim ou não. Deus sabe se sim, Deus sabe se não, tá? Então, cada um, sua própria consciência vai avaliar se você está sendo manipulador, se você está sendo avarento, né? Isso aqui é para tudo. Isso aqui é para quem lidera, isso aqui é para quem ouve, tá? Para mim também, porque eu ao mesmo tempo, né, eu ensino, mas ao mesmo tempo eu também aprendo, ouço, né? Então, é para todos nós. Fica aqui a avaliação para cada um de nós, né? Obviamente, deixei muito claro aqui, ninguém precisa pegar, né? Pelo que eu falei, deu para entender, né? Ninguém precisa pegar o seu salário e você vai deixar de... Cara, você tem família, você tem seu lazer, você tem que ir para um restaurante, você tem que ter um momento de lazer com a sua esposa, com seu filho, né? Você não vai toda hora ficar, né, em falta para ficar ajudando alguém que está passando necessidade na rua, ou ajudar algum pastor, algum apóstolo. Você não vai fazer isso toda hora, ninguém vai fazer isso toda hora, e está certo. Agora, você tem que ter uma certa frequência de honrar, de ofertar, de desprendimento, tá? Qual frequência é essa? A sua consciência e Deus, tá? Você vai definir, você vai ter um entendimento qual é essa frequência que você deve fazer. A sensibilidade à voz de Deus, tá? Aquele que sabe fazer o bem, ele vai fazer o bem. Quem não sabe fazer o bem, né? Não sabe, tá? Então a Bíblia deixa muito claro, tá? Uma vez por mês, uma vez por semana, sei lá, qual quantia, qual valor, a oferta, ela é voluntária, tá? Você estipula a oferta. Quem está pedindo, pode pedir, mas não pode exigir. Quando você exige, é cachê. Se não tiver o valor do cachê, não vai. Quando você pede, você pede. Se a pessoa dizer que não, você vai. Por que você vai? Mesmo não tendo o valor que você pediu. Porque o seu foco principal é a obra. É óbvio que se for solicitar para você ir lá não sei lá onde, como que você vai? Cadê a passagem? Cadê o dinheiro? Né? Aí, nesse caso, né? Puxa, né?
Você não vai poder ir, a não ser que a igreja banque a passagem, né? Então é uma questão de, né, bom senso, né? Passou os 10 minutos, não queria que passasse 10 minutos, mas é isso aí, espero que abençoe vocês, em nome de Jesus, reflita sobre isso, amém.